Ir a um restaurante e não saber se vai encontrar uma cadeira que você caiba. Gostar de uma roupa e não ter o seu número. Perder uma vaga de emprego por conta do seu peso. Fora isso, ainda ter que ouvir frases como "você é bonita", de rosto. Muitos brasileiros enfrentam situações como essas todos os dias. É a chamada gordofobia. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A pessoa que está acima do peso não está dentro do padrão da sociedade. Percebo também até com relação a trabalho, a profissão, nos lugares que chega. Com as redes sociais, com essa cobrança do físico do outro. Uma pessoa acima do peso, sentada, por exemplo, no trem, a pessoa vai falar que ela vai ocupar, por exemplo, 2 lugares. Muitas das pessoas julgam incapazes de que elas possam exercer algumas funções, né? Algumas empresas, até na hora de contratação, podem exigir que a pessoa esteja com o que chama de adequado. As pessoas acham que a gente, assim, não tem noção do que a gente é, do que a gente está fazendo. A pessoa obesa ainda se sente coagida até, né, para tentar ficar em forma ou alguma coisa do tipo, porque a imagem ainda, hoje em dia, representa muita coisa. Recebemos a psicóloga Gabriele Menezes, criadora do Saúde Sem Gordofobia, o nutricionista Eric Cusiol e o psiquiatra da USP, Adriano Segal, integrante do Departamento de Transtornos Alimentares da ABESO, é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Eric, Gabriele, doutor Adriano, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Nós percebemos aí nas ruas que existe uma consciência desse problema, não é? Então, acho que vale aqui, vamos começar por aí, então, de uma forma simples, o que é a gordofobia? Bom, a gordofobia, para a gente, nada mais é do que a perda de direitos, uma discriminação, um preconceito voltado para pessoas gordas. Ela difere um pouco até da pressão estética, porque a pressão estética ela abraça todos nós e a gordofobia ela é muito voltada para as pessoas gordas, né, que sofrem esse tipo de preconceito, essa discriminação, seja em ambiente de saúde, trabalho, acesso a transportes públicos, a vida cotidiana. E de onde é que surge esse preconceito? Sempre existiu, doutor Adriano? Eu acho que sim, você observar tanto historicamente, na própria história da medicina, mas se você quiser ir para coisas mais além, você tem a gula como um pecado capital. Na psicologia, a obesidade foi muitas vezes encarada, por muito tempo foi encarada como uma manifestação psicossomática de conflitos que não se conseguiam resolver, e aí a pessoa ia lá e descontava na alimentação. Então sempre houve esse quadro na sociedade como um todo. Isso faz com que, infelizmente, mesmo profissionais de saúde que vêm dessa sociedade tenham preconceitos e, eventualmente, até atitudes gordofóbicas, se você quiser chamar assim. Eric, você pode dar algum exemplo dessas atitudes aí no nosso dia a dia que mostram o quanto as pessoas gordas sofrem com esse preconceito? Bom, na área da saúde você vai encontrar a ideia de que você está acomodado, de que aquilo é confortável e gostoso e que você não quer emagrecer ou que você não quer se cuidar. E aí você, quando vai para a sociedade, essa pessoa acha que você não é merecedora de respeito porque você não se esforça. E aí olha que interessante, há profissionais que alegam que nós, pessoas gordas, sobrecarregamos o SUS porque a gente não se cuida. Então, sempre volta, né, para a culpabilização. Então, é sempre colocado a culpa a essas pessoas. Então, fica muito complicado você explicar que é um quadro complexo, crônico, de tratamento contínuo, que precisa de muitos profissionais envolvidos, onde todo mundo acha que é simples, mas você não quer se esforçar. E as pessoas têm essas atitudes sem perceber? Normalmente, sim. A gordofobia ela é estrutural. Ela está em todas as estruturas que a gente se aproxima e ela, inclusive, marginaliza cada vez pessoas que são mais gordas. Então, quanto maior o peso de uma pessoa, mais ela vai ser discriminada. Então, as pessoas, elas fazem isso até com estou velando pela sua saúde, estou cuidando da sua saúde, mas não tem formas corretas, talvez, de abordar. Estou dizendo isso para o seu bem, é isso? Estou falando isso para o seu bem, mas será que é mesmo? São falas normalizadas, principalmente, a respeito disso, e o corpo gordo, ele se torna muito público para muitas pessoas, então pode-se falar do corpo daquela pessoa.
né? E às vezes não é para falar, né? Eu acho que ela merece o respeito, ela merece o cuidado, ela merece ter acesso aos lugares. Isso é muito importante. Quais os impactos, doutor Adriano, da gordofobia? Bom, os impactos da gordofobia são variados. É um tipo de estresse crônico que faz com que você possa ter outros quadros psiquiátricos que, dependendo da vulnerabilidade de cada uma. Você pode ter quadros depressivos, quadros ansiosos, você pode ter piora de transtornos alimentares, já que, como a Gabriele falou, as pessoas acabam se escondendo de uma certa maneira, elas ficam em casa e aí podem piorar, por exemplo, transtornos alimentares como o transtorno da compulsão alimentar. Em quadros menos intensos, você tem o desencadeamento de outros transtornos alimentares, como bulimia nervosa e, eventualmente, até anorexia nervosa. É interessante a gente saber que mais ou menos 30% das pessoas que têm ou bulimia ou anorexia nervosa tiveram uma história de obesidade prévia. Então, existem vários comprometimentos, além do que eu acho que é o pior, que é a pessoa parar de procurar por ajuda de boa qualidade e não tratar uma doença que pode ser grave, como é o caso da obesidade. Exatamente, então ela afasta, né? Afasta essa pessoa dos serviços de saúde. Agora, o Eric se apresenta como nutricionista gordo e existe uma razão para isso e tem tudo a ver com o que a gente está colocando aqui, não é, Eric? Na verdade, eu me formei, eu pesava 130 quilos. E depois da faculdade, eu percebi que eu fui engordando, porque eu não conseguia emprego. Toda entrevista que eu ia, eu tinha que explicar por que eu era nutricionista e era gordo. E eu sempre ficava indignado, porque eu pensava, mas a nutrição não resolveu a obesidade. Porque ela não deixou de existir, ninguém solucionou tudo. Nós temos algumas respostas, alguns controles, mas não a solução. Porque isso tem que ficar claro, é vendida a solução para a obesidade e ela não existe. Nós temos bons controles, bons resultados, mas uma solução ainda, infelizmente, nós não temos. Mas parece que por ter feito nutrição eu tinha que ter solucionado. E ao mudar esse nome, eu percebi que as pessoas começaram a olhar e falar, poxa, que legal, ele é gordo. Ele entende que não é tão simples como falam. Porque todo mundo simplifica de uma forma que parece que o esforço que você faz é para engordar, não para emagrecer. Então, parece que o médico fala com você e você quer ignorar o que ele fala. Não, a gente faz tudo o que manda. Mas quando a gente tenta denunciar, quando a gente tenta falar, olha, não está funcionando, eu não estou suportando, é onde o preconceito entra. E também, né, na tentativa de combater esse preconceito, a Gabriele criou uma rede chamada Saúde Sem Gordofobia, que reúne especialistas da área da saúde que entendem e combatem esse preconceito, quer dizer, sinal de que existe também na área da saúde, né? Quando a gente para pensar que nós dois, eu e o Eric, a gente, né, tinha por trás, nos bastidores, um grupo no WhatsApp, onde a gente trocava profissionais, tipo assim, você conhece um cardiologista para eu indicar para o meu paciente, porque ele é gordo, ele está precisando ir? Conheço. Então, a gente fazia entre nós, ali no nosso grupinho, porque a gente se ajuda muito. Eu ajudo as minhas pacientes, você ajuda as suas, o Eric ajuda as dele, a gente precisa ampliar isso para que outras pessoas também tenham acesso a esses profissionais. E aí eu falei, vamos montar? Vamos montar. E aí começamos, colocamos todos os estados e foi muito legal a adesão. É uma reclamação que chega constantemente no consultório, doutor Adriano, de querer ser entendido? A maior parte das pessoas acaba passando por consultas que são mais rápidas e aí o profissional de saúde ou não tem tempo, ou já está cansado, enfim, ele acaba tratando o paciente de uma maneira errada, no sentido de falar assim, olha, você tem que perder peso. E aí não adianta nada porque perder peso nem é tão difícil, aliás, é difícil sim, mas nem é a parte mais difícil do tratamento da obesidade. A parte mais difícil é perder peso de uma maneira saudável e manter essa perda de peso inserida numa mudança de estilo de vida. Isso é muito complicado e é muito difícil. O Eric estava falando, é difícil mesmo, né? Então, a turma reclama exatamente disso, de eventualmente até ser realmente maltratada em consultas por questão... E como que isso poderia ser resolvido? Qual que é a solução para isso? Eu acho que é uma mudança da cultura. O problema desse caminho, que eu acho que é o melhor, é que ele não é tão rápido quanto a gente gostaria. Mas ele está sendo mais rápido do que eu imaginava, por exemplo, no final da década de 90. Quando a gente já falava dessas coisas, a gente imaginava que ia demorar muito mais tempo por conta
desses preconceitos estarem muito arraigados na sociedade, né? Pessoas gordas podem ser saudáveis? Quem responde é a endocrinologista Maria Edna de Mello. A obesidade, ela leva classicamente a alterações metabólicas como diabetes, hipertensão, a dislipidemia, característica de diabetes, que é o bom colesterol baixo, que é o HDL, colesterol, e o aumento de triglicérides. Esses parâmetros, eles podem estar normais nas pessoas com excesso de peso. E isso não exclui que essa pessoa vá ter outras complicações relacionadas à obesidade, como as complicações mecânicas, as complicações psicossociais, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Essa pessoa não é mais nem menos, ela não é pior nem melhor do que qualquer outra pessoa. Ela simplesmente é uma pessoa com corpo maior, com uma corpulência diferente daquela que se exige socialmente. Trazer aqui a mesma pergunta que foi feita para a doutora: as pessoas gordas podem ser saudáveis? Todo mundo tem uma saúde, né? E a gente também precisa começar a conversar melhor com a nossa sociedade sobre o que é doença para a nossa sociedade. É um fardo, é uma sentença, é um crime, porque eu acho que a gente tem olhado doença de uma maneira muito cruel, né? Adoecer para a área da saúde é atenção especial, cuidado especial ou especializado, cauteloso, porque assim, em qualquer quadro crônico, se você perde certas oportunidades, você vai ter um avanço de uma condição, a dificuldade de recuperar o ponto que se perdeu. Então, existe muita coisa que você tem que trabalhar justamente para estabilizar. E agora a gente consegue debater melhor sobre isso na obesidade. É muito difícil você querer dizer, você está saudável, mas tem um diagnóstico. Mas espera aí, eu tenho ansiedade, é o meu diagnóstico além da obesidade. E eu não sou maltratado por ninguém por uma ansiedade crônica que eu vou ter que tratar para o resto da minha vida. Quando a gente vê na parte prática, principalmente, a pessoa pode ser negada de fazer exames, a pessoa pode perder acesso de buscar um profissional. Por não ter equipamentos? Sim, por não ter equipamentos. A gente recebe vários relatos, a gente fez inclusive um post que viralizou, foi muito grande, pedindo indicações de lugares que faziam ressonância magnética, porque muitos lugares não atendem. Doutor Adriano, ainda sobre essa questão, obesidade é doença? Eu acho que a obesidade tem que ser encarada como uma doença, e ela tem que ser respeitada como uma doença, e mais ainda o portador de obesidade tem que ser respeitado como alguém que sofre de uma doença, Ele não causou a doença, ele não é culpado pela doença. Eu só queria discordar um pouquinho também do que foi dito sobre ansiedade e tal. Olha, você ter um transtorno psiquiátrico te submete também a um forte estigma e um forte preconceito. E quando você tem as duas coisas juntas, quer dizer, um transtorno psiquiátrico junto com obesidade, aí você tem um preconceito multiplicado à enésima potência, e isso torna muito difícil o paciente se motivar a procurar um tratamento. O tratamento não é a normalização do peso, o tratamento é uma perda até modesta do peso, porque isso já melhora muitos marcadores de saúde, inclusive marcadores de saúde mental. Então, a busca não é pelo peso chamado de ideal, o índice de massa corporal abaixo de 24, não é nada disso. É a pessoa perder uma quantidade de peso de uma maneira saudável e manter essa perda de peso por um prazo mais prolongado com a mudança com as mudanças que podem ser efetivadas em termos de estilo de vida. Precisa chamar um intervalo aqui e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre gordofobia com a psicóloga Gabriele Menezes, o nutricionista Eric Cusiol e o psiquiatra Adriano Segal. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas fazem dietas, perdem peso, no entanto continuam olhando para o espelho e se sentindo insatisfeitas, porque a cobrança continua. Por que isso acontece?
A cobrança ela existe muito por conta da pressão estética, né? Eu acho que principalmente dessa construção, né, do corpo ideal, do que é você ter um corpo magro, desse endeusamento, inclusive, né, de um corpo muito emagrecido, né, de como que a pessoa é muito mais validada. Nossa, como ela é maravilhosa agora que ela emagreceu. Que pessoa, né, linda que ela tá agora que ela emagreceu. E não tem nada a ver com isso. Mas é tão reforçado que as pessoas elas sofrem muito, porque mesmo quando emagrece, isso ainda não é o suficiente, né? E até, ainda assim, ela vai acabar sofrendo um pouco de preconceito. Isso é muito pior, muitas vezes, do que uma forma de ajuda. Existe peso ideal, doutor Adriano, que tanto se fala? O que é ideal? Existe. O peso ideal, ele existe no campo das ideias, por isso ele chama ideal. No campo da realidade, é melhor a gente se apropriar de metas mais realistas, por isso ele está na realidade, e que fazem com que a gente consiga obter retorno positivo de coisas menos maravilhosas e menos inalcançáveis, né? Não adianta a gente ter uma meta que a gente não consegue implementar. Então, é importante a gente seguir coisas mais realistas. Até porque, do outro lado, doutor Adriano, nem todo magro é saudável também. Não, nem todo magro é saudável. E é importante também a gente separar pessoas que têm peso baixo de pessoas magras e pessoas que têm peso alto de pessoas com obesidade, né? Essas coisas parecem sinônimos, mas não são. Na verdade, a obesidade se refere a um excesso de tecido adiposo na configuração, na composição corporal e não a um excesso de peso. Então, a gente não pode guiar a nossa existência por conta de um número que tem na balança dividido pelo quadrado do número que tem na fita métrica. Não é simples assim, né? Agora, vocês citaram no bloco anterior a questão da gordofobia no mercado de trabalho, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso, como é que ela se manifesta. Olha, no mercado de trabalho o que a gente percebe é que as pesquisas existem já e é declarado, não se contrata uma pessoa gorda. E aí entra a questão da classificação. Quem contrata uma pessoa gorda está acreditando que é uma pessoa doente, que vai ficar faltando para ir no médico o tempo todo. E obesidade, quando é colocada como uma doença, não é nesse sentido. Tá? A obesidade é colocada como uma doença para tratamento contínuo, atenção contínua, porque é um quadro que qualquer deslize no cuidado pode gerar danos graves e rápidos. E não só isso, né? Bate muito no estigma da pessoa gorda também. Então, que o gordo é desleixado, que o gordo não tem capacidade, que ele não estudou, que ele não tem condições, como qualquer outra pessoa, de exercer um tipo de trabalho. E quando você olha, você pega pessoas gordas que são inteligentíssimas, que fizeram faculdade ou que têm ideias muito boas, que têm trabalhos muito, né, poderiam ter trabalhos excelentes, cargos muito altos e muitas vezes acabam ficando nos cargos mais baixos porque existe esse estigma. Não, a pessoa é gorda... Com salários mais baixos também? Normalmente sim. Normalmente sim. Bom, no Brasil não existe uma lei específica para punir quem pratica a gordofobia, mas é possível sim buscar apoio jurídico. Quem explica é a advogada Rayane Souza, criadora do perfil Gorda na Lei. No âmbito criminal, ela pode ser interpretada como injúria, por exemplo, que é um crime contra a honra, de acordo com o Código Penal. Na esfera trabalhista, a gente já encontra ela presente em situações de assédio moral. E também passível de indenização por dano moral na esfera civil. Vale ressaltar que essa vítima de gordofobia não precisa ter medo de se impor, porque este assunto, esse debate, precisa ser discutido com muita seriedade, ser tratado como um mal social grave, e esse corpo precisa ser respeitado, esse indivíduo precisa ser respeitado, conquistar sua dignidade e obter principalmente seus direitos resguardados. Agradeço a Rayane pela participação. Por não ter uma lei específica, a gordofobia acaba sendo um preconceito aceito? Sim, muito. Porque você vai partir de vários pontos. Então, veja, eu falo que a pessoa não consegue emprego porque ele acha que ela vai faltar para fazer exames. A Gabi, que é de uma área mais emoção, comportamento, vê que as pessoas não querem contratar porque acha que isso é uma prova, uma comprovação de falta de empenho, de zelo, de inteligência, né? Na minha profissão, você tem que ser o seu cartão de visita, e isso é charlatanismo.
porque ninguém consegue... você vai numa nutricionista, vai ter que sair de lá com o corpo igual dela, como isso é possível? Então, é preciso a gente começar a tomar cuidado, porque dentro da obesidade há muito charlatanismo e isso começa a criar um estigma nos tratamentos de obesidade sério, nos bons tratamentos. E aí vai ficando cada vez mais difícil de conseguir trazer essa pessoa para o lugar seguro, onde ela vai ter bons resultados. E a questão da perda de direitos, né? Vocês citaram que tantas coisas, então, desde não encontrar uma cadeira, equipamento no sistema de saúde, Exato. não encontrar uma roupa e etc, ou perder uma vaga de emprego, tudo isso são perdas de direitos. Sim. Você perde a sua liberdade, a partir do momento que uma pessoa gorda pisa para fora da casa dela, ela sabe que ela vai sofrer uma gordofobia no dia. Seja num transporte público, seja para passar numa catraca, seja para poder ir trabalhar, seja no ambiente de trabalho, onde as pessoas têm pavor de serem gordas. Então, as pessoas se afastam um pouco, né? Tipo, nossa, então ela me odeia da forma como eu sou. Então, é um estigma tão grande e é tão normalizado. Então, falar do corpo do outro, né? Criticar o corpo e colocar como uma coisa muito imprópria, você não pode existir aqui onde você existe, é muito sério isso. A pessoa ela perde contatos com outras pessoas, ela deixa de sair da casa dela. Né? Eu, como psicóloga, eu atendo mulheres gordas principalmente, isso bate muito para Você já deixou de sair de casa por algum motivo e depois isso mudou na sua cabeça? Eu já deixei de procurar serviços de saúde. Eu já deixei de fazer consultas com ginecologista por ser uma mulher gorda, por já ter sofrido gordofobia médica. E depois, quando fui procurar de novo, fiquei receosa. Tive crise de ansiedade. O que você já deixou de fazer? Festa, cadeira de plástico, né? Poder sentar. Restaurante, que eu sabia que era um restaurante mais apertado, ou a mesa é fixa no chão e eu não ia entrar. Cinema. A gente vai ficando com muito medo, porque a gente sabe que chega lá... A festa você pode ficar em pé até não aguentar mais e torcer para o metrô já ter aberto para você ir embora. Né? Agora, em outros lugares, não vai ter o que fazer, você vai ter que ir embora. Então... E a mulher sofre mais com isso? A mulher gorda? O homem gordo é mais tolerado? 70% mais a mulher sofre. A mulher sofre A mulher sofre 70% mais? Normalmente, sim. É uma questão, acho que começa pelo padrão estético, né? De colocar ali sempre a mulher sendo muito magra. E aí a mulher sofre muito mais, recebe muito mais ataque, né, em relação ao corpo dela que está fora do padrão. Então, a mulher, ela sente muito. Eu gostaria aqui de terminar, doutora Adriana, com um recado para as pessoas, não é, que praticam essas atitudes aí, e muitas vezes dizendo assim, é para ajudar, então você tem que perder peso, é para o seu bem. Essa gordofobia que nós estamos colocando aqui, ela contribui para diminuir a obesidade? Não, ela contribui para aumentar a obesidade, na minha opinião, porque por tudo isso que a turma aí está falando, o paciente vai deixar de procurar algum tipo de ajuda e é um mecanismo de defesa compreensível se ele começar a assumir uma doença, que é a obesidade, como uma bandeira de vida, quer dizer, é melhor eu ser obeso e brigar do que eu tentar tratar a minha doença. Isso é um absurdo. Está tendo uma mudança, só que ela é lenta e é importante que se mantenha essa atenção para que essa mudança continue acontecendo. Isso vai favorecer, no meu modo de ver, o tratamento da obesidade e avanços na área, na área tanto científica, médica, de saúde, quanto também na área social, que também é um outro lado do problema que tem e a gente vai ter que juntar esses dois lados em algum momento. E combater a gordofobia nada tem a ver com romantizar a obesidade, né? Como que pode ser romântico? Isso tudo que a gente está conversando aqui, como que você, sabe, como isso é um romance? Eu acho que a parte do romance que as pessoas colocam muito é a gente entender que a gente gosta do nosso corpo, que a gente cuida do nosso corpo, que a gente vive a nossa vida. Então, eu tenho filho, eu sou casada, eu tenho as minhas amigas, a gente sai, a gente hoje consegue ter acesso a encontrar roupas, tem muitas que não conseguem. Mas, assim, isso, para quem é gordofóbico, é uma afronta tremenda.
né? Eles verem que pessoas gordas podem ser bem-sucedidas, terem suas vidas, terem seus trabalhos, para eles isso é um choque de realidade. Porque eles colocaram tanto na cabeça que o gordo ele não pode ter isso, ele não é isso, que quando eles veem, eles se assustam. A gente não é uma parte só do nosso corpo. Palavrinha final, Eric. Eu acho interessante porque como que a gente pode romantizar uma coisa que faz todo mundo sofrer, né? E aí você olha nas redes sociais, você tem pessoas ensinando receitas com alimentos perigosos, por exemplo, batatinha frita de pacote, você põe água e faz purê de batata. Isso seria romantizar a obesidade. E nós estamos tendo dificuldade agora na infância, na adolescência, então o isolamento trouxe muita alteração de peso. E isso é romantizar a obesidade. É as empresas que querem vender algo sem pensar em fazer melhor qualidade. Então, o que a gente precisa entender é que nós estamos tentando nos aceitar, tá? A autoaceitação, para poder se dar esse carinho que a gente não conseguiu encontrar. E aí, se você vai no médico, você se prepara, às vezes, uma semana estressado, com medo, porque você vai chegar lá, vai ter que brigar e se impor, exigir, e às vezes acontece sair de lá e se sentir um lixo. Então, você precisa se amar. Por isso que a gente às vezes tira foto e é sem camisa mesmo, que é para dizer eu não aceito mais o seu ódio. É basicamente isso. Muito bem. Eric, Gabriele, doutora Adriano, obrigada por essa conversa aqui. Acho que conseguimos aqui dar uma importante prestação de serviço, não é verdade? Com certeza, com certeza. Foi ótimo, muito obrigada. É muito importante que a gente tenha um espaço como esse para falar cada vez mais, para que as pessoas conheçam. Venham sempre. Até uma próxima oportunidade, então. E a Opinião fica por aqui. Acompanhe nossos programas pelo YouTube e também o nosso podcast. Obrigada pela companhia. Ótima noite para você.